você, Rafael. Agradecendo ao Dr. Habib pelo espaço, por toda a parceria. Ele é muito responsável também por esse evento estar acontecendo na noite de hoje. Então, muito obrigado, Dr. Habib. E hoje nós vamos falar sobre perfil comportamental no mundo dos negócios. E quem sou eu? Quem é Rafael? Primeiro aqui está o meu currículo. Eu sou advogado, eu sou especialista em desenvolvimento de pessoas, eu sou empresário, eu sou palestrante, eu sou comunicador, eu sou gestor em perfil comportamental, eu tenho formação também em Master Coach, formação em programação neurolinguística, eu sou especialista em direito do trabalho e processo do trabalho, sou especialista em psicologia positiva pela PUC e estou realizando um MBA em liderança, gestão de equipes e produtividade. Mas aqui vocês estão vendo o meu currículo. É importante, é uma parte de mim, mas é o meu currículo. E quem é Rafael? Quem é Rafael em sua essência? Qual é a história de Rafael? O porquê hoje Rafael realiza palestra, realiza treinamentos? O porquê Rafael trabalha com a comunicação? Meus amigos, minhas amigas, se eu fosse resumir a minha história em uma única palavra, certamente essa palavra seria superação. Na minha história, houve diversos eventos que retratam a minha superação. O primeiro deles é eu estar aqui falando com vocês. Podem acreditar, eu era uma pessoa extremamente tímida. Basta falar que teve um ano na minha escola que eu não falei com ninguém. Inclusive, meus pais que estão aqui presentes foram chamados na escola porque eu não interagia com meus colegas. E essa timidez me atrapalhou durante boa parte da minha vida. Eu tinha muita dificuldade em comunicação, tinha muita dificuldade em me relacionar com as pessoas, então eu me isolava de eventos sociais e sempre dava aquela desculpa para não comparecer a eventos sociais. E por diversos anos, essa timidez permeou minha vida, minha infância, minha adolescência. Eu entrei na faculdade. E qual faculdade eu fui fazer? Direito. Uma faculdade que a gente tem que falar para muitas pessoas, fazer muitas apresentações. Então eu me recordo que uma das primeiras apresentações que eu fiz na faculdade, literalmente, eu não falei, eu gaguejei. E aquilo ali me mexeu muito aquela situação. E logo depois, um outro evento que retrata a minha vida aconteceu. Um certo dia, eu tinha 19 anos, e eu acordei com o pé muito inchado. E sem saber o que estava acontecendo comigo, eu fui no médico, e lá eu fiz uma bateria de exames para realmente saber o diagnóstico, o que estava acontecendo comigo. E pelo exame, foi diagnosticado que eu tinha leucemia. Então, com apenas 19 anos, eu tive o diagnóstico de câncer. Tive que fazer todo o tratamento, desde o tratamento quimioterápico via oral, até tratamento de fisioterapia, porque eu tive que reaprender não, como meu pé inchou, eu fiquei um período na cadeira de roda, então eu tive que voltar a andar. Graças a Deus, hoje eu estou em remissão, estou muito bem, mas tudo isso me fez refletir sobre o valor da vida e principalmente que aquilo que eu vivia, aquela timidez que existia, aquela dificuldade em relacionamento, em me socializar, não era algo normal. Aquela dificuldade em falar em público de uma maneira muito exacerbada, realmente eu queria resolver também. E foi aí que eu comecei a fazer diversos cursos, desde curso de programação neurolinguística, eu procurei uma terapeuta, fiz formação em coaching, fiz curso de teatro, diversos cursos de oratório, justamente para quê? Para mim destravar, para mim desbloquear. Não é à toa que hoje eu estou aqui fazendo palestras e fazendo treinamentos. Mas minha história não para por aí. Eu me formei, segui minha vida, hoje também sou advogado. E um certo dia, já com 27 anos, eu acordei com dificuldade de andar. Na ocasião, inclusive, estava morando em São Paulo sozinho e acordei com muita dificuldade de andar. E essa dificuldade não passou, essa dificuldade continuou. E sem saber o que estava acontecendo, eu imaginei que fosse até algo da academia, que eu tivesse feito errado, enfim. Eu procurei uma fisioterapia para me ajudar naquela situação. E na mesma hora ela já me encaminhou a um ortopedista. Fui no ortopedista, ele já me encaminhou a um neuro. Eu já cheguei no neuro já de bengala, porque eu não conseguia andar. E quando eu cheguei no neuro, já de bengala, sem conseguir andar, ele começou a me examinar. Quando ele começou a me examinar,
tinha partes do meu corpo que eu não sentia mais. Ele começou a tocar aqui na minha perna, eu não estava mais com sensibilidade. Na hora é bem desesperador, sem saber o que estava acontecendo. Ele falou, Rafael, calma, calma, você tem uma doença, uma coisa séria, você tem uma doença e você precisa se internar com urgência. Então, foi uma coisa bem dificultosa e bem desafiador para mim, para toda a minha família. Na ocasião, minha mãe que está aqui presente, ela tinha acabado de fazer uma cirurgia também, então não pôde comparecer nesse momento, e a gente sabe que nesse momento a família também é bem importante. Mas, enfim, eu fiz todo o tratamento, graças a Deus meus movimentos voltaram todos ao normal. Muitas pessoas, inclusive, não voltam a andar, muitas pessoas que têm esse problema de Guillain-Barré. E mais uma vez, passando por tudo aquilo, graças a Deus sem lesão, com movimentos normais, eu comecei a refletir ainda mais sobre o valor da vida, sobre o valor de um simples andar, sobre o valor de um simples correr, sobre o valor de um simples caminhar. E eu entendi que ali havia um propósito, tudo aquilo que aconteceu na minha vida tinha um propósito muito maior, que era contribuir na vida das pessoas, que era compartilhar meu conhecimento, compartilhar meu aprendizado e, de alguma maneira, impactar na vida das pessoas. E é por isso que eu estou aqui hoje, realizando essa palestra. E hoje nós iremos falar bastante sobre comunicação, sobre relacionamento, sobre comportamento das pessoas e comportamento humano. Será que aprender a lidar com pessoas tornaria nossas vidas mais fáceis? Será que se a gente aprendesse a se comunicar melhor com as outras pessoas, tornaria nossas vidas mais fáceis? Seja no ambiente pessoal, seja no ambiente laboral. Será que isso tornaria os nossos resultados melhores? E quem vai responder essa pergunta não sou eu. Quem vai responder essa pergunta é uma pesquisa. E segundo o ISMA Brasil, International Stress Management, 2015, 63% dos casos de insatisfação no trabalho estão atribuídos a problemas de relacionamentos. Ou seja, mais da metade dos problemas, dos casos de insatisfação laboral, estão ligados a relacionamentos. Então, por aqui a pergunta está respondida. E muitas pessoas pensam ainda, não, Rafael, eu já sei, já que há esse problema em comunicação, problema em relacionamento, é só a gente utilizar aquela regra de ouro. Qual é a regra de ouro mesmo? Trate os outros como você gostaria de ser tratado, como se os outros pensassem como você, como se os outros agissem como você. E muitas vezes o problema na comunicação pode estar ligado a isso. O outro não é a minha extensão. O outro é o outro. Eu sou diferente do outro. E qual seria a melhor frase? Qual seria a melhor frase para a gente entender essa situação? Trate o outro como ele gosta de ser tratado. Ou melhor, trate o outro como ele precisa ser tratado. E percebendo isso, o exército norte-americano percebeu que os soldados respondiam de maneira diferente ao mesmo estímulo. Os soldados respondiam de maneira diferente ao mesmo comando. Então, percebendo isso, o exército financiou uma pesquisa ao Dr. William Malton, para que ele entendesse porquê dessa situação. E quem era o Dr. William Malton? O Dr. William Malton ele era advogado e ele era doutor em psicologia por Harvard. E estudando o comportamento das pessoas, analisando as pessoas, pesquisando bastante, o que é que ele percebeu? Ele percebeu que o comportamento humano era o somatório de 4 fatores básicos que ele denominou DISC, teoria DISC, que é uma teoria, inclusive, mundialmente consagrada e utilizada por diversas instituições ao redor do mundo. E é fato que cada um de nós temos nossas experiências, cada um de nós temos nossas vivências da vida, tem a questão da educação, mas cada um aqui tem um perfil comportamental natural na sua essência. E o que é que diferencia o padrão comportamental de uma pessoa para outra? A intensidade de cada perfil. Então, tem pessoas que têm intensidade do perfil dominante. Algumas pessoas têm intensidade maior do perfil influente. Outras pessoas já têm a conformidade maior. E outras têm a estabilidade maior. Mas cada um daqui só tem no máximo três perfis em alta intensidade. Você pode ter, por exemplo, a dominância em mais alta intensidade, a gente vai analisar cada um pontualmente de maneira didática. Você pode ter influência em maior intensidade, juntamente com a conformidade, mas os 4, apenas uma única personagem tinha, que era a Mulher Maravilha. Inclusive, vou pedir para
para quem está aqui presente, me gravar essa informação. Mulher Maravilha. Ela era a única personagem criada pelo Dr. Yamamoto, que tinha os 4 perfis em alta intensidade. E analisando, observando as pessoas no dia a dia, no trabalho, os colegas, familiares, o que é que a gente percebe? Que tem pessoas que têm mais propensão por falar, têm mais facilidade e propensão por falar, seja para persuadir as outras pessoas, seja até mesmo para impor a sua opinião. Outras pessoas já têm mais propensão por ouvir, seja para serem empáticas ou para analisar aquela situação. Algumas pessoas tomam uma decisão mais demorada, outras tomam uma decisão mais rápida, algumas de maneira racional, outras de maneira emocional. E é sobre tudo isso que a gente vai ver aqui agora. Vai começar a analisar cada um desses perfis comportamentais. E vamos começar com o perfil dominante. Como é o dominante? São aquelas pessoas ousadas, aquelas pessoas competitivas, aquelas pessoas determinadas, aquelas pessoas que têm pulso firme, que falam com convicção, aquelas pessoas que têm a facilidade e falam com assertividade. Não é que o dominante esteja sempre certo, mas eles falam com convicção. Vejam bem, só um detalhe importante. Essa é a tendência do dominante. Cada perfil tem a tendência de comportamento. Não é que o dominante tenha esse comportamento, mas provavelmente ele tem uma grande tendência de ter. São determinados, são pessoas muito objetivas. Aquelas pessoas que realmente falam o que pensam. São pessoas que lidam muito bem com a diversidade de desafios. Inclusive, esse é o combustível do dominante. Se você desafiar o dominante, se você duvidar uma pessoa desse perfil, ele vai dar um jeito de fazer aquilo acontecer. Esse é o combustível do dominante. Eles decidem, tomam decisão de maneira rápida, pragmática e racional. Então, eles observam ali que resultado aquilo vai gerar e decidem de maneira rápida e objetiva. E como é a comunicação? Qual é o estilo de comunicação dessas pessoas? Eles falam de maneira direta e objetiva. O dominante ele não tem muito rodeio na hora de falar. Ele fala realmente de maneira direta. E como é que é a postura dessas pessoas? Essas pessoas determinadas, essas pessoas autoconfiantes, essas pessoas que realmente têm um pulso firme e são autoconfiantes na maneira de ser. Elas têm uma postura altiva, uma postura decidida, com passos firmes e seguros. Eles tomam o controle da conversa e à frente do grupo, muitas vezes de maneira inconsciente. É aquela pessoa que, numa roda de amigos, toma o comando da conversa sem nem perceber. Elas realmente já têm essa facilidade e essa propensão, de maneira inconsciente, a comandar uma conversa. E aqui eu trouxe uma pessoa do perfil dominante, que foi um grande vencedor, que é Bernardinho, que foi técnico da Seleção Brasileira de Vôlei, técnico da Seleção Feminina e Masculina de Vôlei, e foi um grande vencedor e uma pessoa muito bem sucedida na sua jornada, na sua profissão. E como é que nós devemos nos comunicar com essas pessoas? Qual o tipo de comunicação mais assertiva com as pessoas do perfil dominante? Procure ser direto com essas pessoas, sem abusar muito da questão de sociabilidade. Então, de repente, chega um cliente seu do perfil dominante, ou no seu escritório, ou de repente até mesmo um colega de trabalho, enfim. Procure ser direto e objetivo, atendo-se a questões profissionais, não abusando muito da sociabilidade. E mostre para ele, principalmente, os resultados, os dados, os números que ele vai obter com aquilo, evitando muitos detalhes em demasia. E, além disso, os dominantes, eles são pessoas que eles gostam muito de serem prestigiadas, de serem apreciadas, mas muito cuidado, porque as pessoas dominantes não gostam de bajulação. Então, muito cuidado também com essa questão. Então, esses são as pessoas do perfil dominante. E agora vamos para aquelas pessoas sociáveis, radiantes, otimistas, que têm facilidade em comunicação, em sociabilidade, pessoas criativas, aquelas pessoas que muitas vezes têm aqui otimismo muito grande, que não conseguem, em algumas situações, enxergar a realidade como ela é. São aquelas pessoas muito calorosas, que gostam de ambientes dinâmicos, de ambientes interativos, de ambiente onde hajam outras pessoas.
lidam muito bem em grupo, eles gostam de trabalhar em grupo, gostam de trabalhar em equipes e valorizam o prestígio. Inclusive, o influente, o combustível do influente é a validação, é o elogio. Então, como o combustível do dominante é a questão do desafio, o combustível do influente é o elogio. Eles decidem de maneira rápida e emocional. O influente é aquela pessoa que, de repente, foi dar uma volta no shopping, entrou numa loja, gostou da roupa, botou a roupa, aí o vendedor já elogiou ele. Rapaz, essa roupa ficou bonita em você, viu? E daqui a pouco ele já comprou a roupa, quando chegou em casa, para que eu comprei a roupa? Não tinha nem condições de comprar isso. Então, assim, esse realmente é a forma dos influentes decidirem. E a comunicação? Eles têm uma comunicação mais pessoal e informal, uma comunicação mais aberta, uma comunicação mais aberta na forma deles ser. E quais são as posturas dessas pessoas mais calorosas, pessoas que comunicativas, sociáveis, criativas, persuasivas? Qual a postura dela? Eles são sorridentes, são simpáticos, falam gesticulando e mexendo as mãos, eles levam as coisas com muito bom humor, algumas vezes até de uma maneira mais divertida. E essas são as pessoas do perfil influente. E aqui eu trouxe um exemplo de uma pessoa do perfil influente, uma pessoa que teve muito sucesso, talvez uma das pessoas de maior referência na televisão brasileira, que é o nosso querido Silvio Santos. Então, assim, é muito claro que o Silvio Santos realmente tem esses diversos tipos de comportamento na maneira dele ser. Tem diversas outras pessoas, se nós formos pensar, como, por exemplo, o próprio Neymar é influente, Barack Obama também é uma pessoa influente. Então, tem diversos exemplos que nós podemos citar de pessoas bem-sucedidas em todos os tipos de perfil. E como é que a gente se comunica com essas pessoas? Qual a melhor forma de nós nos comunicarmos com a pessoa do perfil influente? Procure ser, com influência, você pode ser mais caloroso, mais aberto, mais amigável, eles gostam disso. Então pode ser mais caloroso, aberto, e permita que ele fale. De repente, se você tiver um cliente influente, separe um tempo maior para atender ele. Eles gostam muito de falar, de expressar suas criatividades, de expressar suas ideias. E tem um detalhe importante, normalmente eles não gostam de ser interrompidos. Então, de repente, o influente está falando com você ali, expressando suas ideias, suas opiniões, escute ele. Se possível, escute ele, que vai fazer uma grande diferença. E valide-o sempre que possível. Uma validação, evidentemente, sincera, mas valide-o sempre que possível. Elogie eles. Eles adoram muito essa questão dos elogios. Então, essas são as pessoas do perfil influente. E agora nós vamos ver as pessoas calmas, tranquilas, atenciosas, aquelas pessoas mais pacientes, aquelas pessoas mais conciliadoras, aquelas pessoas que não gostam de atrito no ambiente. Inclusive, elas têm uma grande facilidade em trazer harmonia ao ambiente, em conciliar, muito calma. Aquelas pessoas muito empáticas também, têm uma facilidade em ter empatia com as outras pessoas, em ouvir as outras pessoas, e elas têm uma questão muito forte com o servir. Essas pessoas mais tranquilas, mais calmas, do perfil estável, têm um grande prazer em servir as outras pessoas. Elas lidam muito bem com processos de planejamento. Elas gostam, inclusive, de processos com início, meio e fim, de realizar atividades que elas consigam planejar e observar como será o percurso dessa atividade. Normalmente, os estáveis eles são aversos a mudanças, ao menos que eles entendam o propósito daquela mudança, o porquê daquela mudança. E aí eles vão fazer de tudo para que aquela mudança realmente seja efetuada. E como é que essas pessoas decidem? Eles decidem mais de maneira demorada e emocional. Normalmente o estável leva muito em consideração a opinião dos outros. Então, para tomar uma decisão, eles ouvem outras pessoas, eles escutam outras pessoas, procuram saber, de repente, o que a esposa pensa, o que o marido pensa, o que as outras pessoas pensam. Então, eles levam muito isso em consideração e, muitas vezes, tomam uma decisão mais demorada. E a comunicação dessas pessoas, uma comunicação suave, uma comunicação mais empática, mais tranquila. Como é a postura do estável? Como é a postura dessas pessoas?
Tem uma postura mais relaxada, com uma expressão calma, tranquila. Andam de forma desacelerada, com passos suaves. Inclusive, eu costumo dizer que o estável ele não anda. O estável flutua. Então, eles realmente têm essa questão da postura. E aqui eu trouxe uma pessoa estável que foi muito importante, não apenas na África do Sul, mas para o fim da segregação racial, mas por toda essa questão do mundo, que é Nelson Mandela. Então, é uma pessoa do perfil estável e que foi muito bem sucedida e um grande líder no seu país. Outro exemplo também seria Mahatma Gandhi, que também foi muito importante na questão do fim da independência da Índia. Então, temos diversos exemplos de pessoas também bem-sucedidas e bem realizadas no perfil estável. E qual a melhor forma de nos comunicarmos com as pessoas do perfil estável? Procure ter uma comunicação gentil, uma comunicação simpática, uma comunicação em que você demonstre a confiança a essas pessoas. E é importante também que você tenha paciência com a hesitação deles. Muitas vezes eles demoram um pouco mais para realizar alguma tarefa, para realizar alguma decisão. Mas o estável normalmente é muito real. Então, de repente, você ou está procurando uma parceria com uma pessoa estável, ou então um cliente estável, dê tempo a ele. Porque normalmente quando eles gostam do produto, quando eles gostam do serviço, quando eles gostam do atendimento, eles são pessoas muito reais àquela situação. E muito cuidado também com as linguagens, com linguagem corporal incisiva, com tom de voz firme, porque além do estável não gostar desse tipo de abordagem, normalmente eles travam. Então eles travam com essa abordagem. Então esse é o perfil das pessoas estáveis. E agora vamos para o perfil das pessoas conformes, que são as pessoas mais analíticas, aquelas pessoas mais racionais, aquelas pessoas detalhistas, aquelas pessoas organizadas, aquelas pessoas mais formais na maneira de ser, mais introspectiva, pessoas mais reservadas, que não gostam de ser o centro das atenções. São pessoas altamente, inclusive, disciplinadas, os conformes. E eles esperam também a mesma disciplina e gostam de trabalhar com pessoas disciplinadas. Inclusive, muitas vezes o conforme é uma pessoa perfeccionista, ele busca a perfeição. É aquela pessoa, eu sei que de repente tem alguns advogados aqui, que no texto, na petição, ele consegue ver o detalhe que passou desapercebido pelo crivo de outras pessoas. Eles são pessoas que conseguem ter esse olhar muito detalhista e minucioso. Eles lidam muito bem com regras e com procedimentos. Inclusive as pessoas do perfil conforme, eles gostam muito de fazer trabalho em que haja regras e procedimentos pré-estabelecidos. Eles gostam de trabalhar e têm essa facilidade. Qual é o combustível do conforme? Qualidade e excelência. Isso é o combustível, isso que realmente move o conforme, as pessoas do perfil conforme. Eles decidem de maneira demorada e racional. Por que de maneira demorada? Porque eles pautam suas decisões em evidências, em fatos, em comprovações. Observe que o estável também decide de maneira demorada. Mas a diferença é que o conforme decide de maneira racional, pautado sempre em evidências, estatísticas. Isso para ele vale muito mais do que, de repente, a opinião de outra pessoa. Eles são muito baseados em evidências, em dados. E a comunicação dessas pessoas, como é? É uma comunicação mais formal. Até na maneira de se comunicar, na maneira de ser, eles são mais formais, uma comunicação mais formal, mais específica. E qual é o comportamento dessas pessoas? Eles se movimentam como se seguissem um protocolo. Até no jeito deles se vestir, eles são certinhos. Até no jeito de se vestir, de se arrumar. E muitas vezes se comportam de maneira crítica ou preocupada. Para muitas pessoas, eles são vistos como críticos ou pessimistas. Por que isso? Porque eles conseguem identificar os possíveis erros, as possíveis falhas que muitas outras pessoas não conseguiriam identificar. Então, esse perfil também, nas diversas instituições, nos diversos ambientes, também é um perfil muito importante. E aqui eu trago um exemplo de uma pessoa do perfil conforme, que é Bill Gates. E além de Bill Gates também, Albert Einstein. Bill Gates foi um grande expoente na tecnologia. Então, assim, é uma pessoa que realmente trouxe uma grande contribuição ao mundo tecnológico.
E como é que é a comunicação com o conforme? Qual a melhor forma de nós nos comunicarmos com essas pessoas? Qual a melhor maneira de se comunicar com o conforme? Primeiro ponto, eles são muito pontuais e prezam muito pela pontualidade. Então, seja pontual e seja cordial na forma de tratar as pessoas do perfil conforme. Procure ser também formal, não abusando muito da sociabilidade. Os perfis conformes, eles gostam muito da formalidade e não gostam muito dessa questão de muito calor, de muita proximidade. Eles já são mais introspectivos. E procure sempre basear seus argumentos, seus argumentos em dados, em fatos, em evidências, com o maior número de detalhe possível, porque eles levam muito isso em consideração. Então, de repente, uma pessoa crente conforme, procure mostrar as evidências, as estatísticas que realmente existem, as comprovações de que aquilo é o melhor para ele. Eles levam muito isso em consideração. E eu penso que através do exemplo a gente consegue solidificar melhor o conhecimento, observar melhor como funciona essa situação na prática. Eu vou iniciar dando um exemplo aqui em relação à compra de carro. Como é que seria uma situação hipotética? A compra de um carro de cada um desses perfis. Primeiro, o dominante. O dominante é muito decidido. Então ele vai já pensando no resultado que aquele carro vai dar. De repente, uma pessoa que tem uma fazenda, então vê a roda do carro, vai ser útil para a minha fazenda, vai ser bacana. Entra no carro, vê até o poder que o carro vai dar para ele, e de forma decidida e racional, ele compra aquele carro. O influente, como é que o influente compra o carro? O mesmo carro. O influente vai, olha o carro, rapaz, que carro bonito aqui, viu? Já entra no carro, entrou, viu lá como é que ele ia ficar no carro, fiquei bonito, já bateu a foto, postou no Instagram e daqui a pouco já comprou de maneira emocional. Então, rapidinho comprou o carro, de maneira emocional. E o perfil estável? Como é que pessoas do perfil estável comprariam esse mesmo carro? Iria comprar o carro, com calma, e olha tudo, volta para casa, conversa com o marido, conversa com a esposa, conversa com outras pessoas, aí volta novamente, olha o carro com muita calma, com muita hesitação, até que ele toma uma decisão e compra. E as pessoas conforme? Como é que o conforme compraria um carro? Antes de ir na concessionária, conforme já viu tudo, já sabe tudo do carro. Já leu revistas, já leu jornais que falam sobre o carro, estatística, dados, já leu inclusive o manual do carro. Aquele detalhe, aquele botão que ninguém sabe para que serve, ele já sabe. Então ele vai comprar esse carro já sabendo do carro. Muitas vezes ele já sabe até mais do carro do que o próprio vendedor, de tanto que ele estudou o carro. Então ele toma essa decisão de maneira muito cautelosa e de maneira muito cautelosa, baseada nesses dados. E aqui um outro exemplo aqui também para ilustrar uma situação, como a falha na comunicação, o não conhecimento do perfil comportamental pode comprometer, inclusive, uma noite incrível entre as pessoas. Vou botar aqui um exemplo hipotético. Uma esposa do perfil influente e o marido do perfil conforme. E pode ser ao contrário também. De repente, um dia de sábado, eles marcaram para ir para um evento, um aniversário, um evento importante. Eles marcaram 5 horas. O esposo precisou, por alguma questão, ir para o escritório. Inclusive, levou a roupa dele para tomar banho no escritório, para chegar no horário. A esposa influente estava lá, ficou realmente se arrumando. E marcaram 5 horas. Então, o marido vai para o escritório, toma banho, se arruma no escritório. E marcou, inclusive, embaixo do apartamento, embaixo no condomínio, para não perder tempo. E aí ele já tomado banho, já chega no condomínio. Que horas ele chega? Marcaram 5 horas. Que horas ele chega? 20 para as 5. Chegou 20 para as 5, sem pontualidade. Ele pega o celular, manda uma mensagem para a esposa. Cheguei. Já estou aqui embaixo. Como é que a esposa responde? Tá bom, amor. Já estou descendo. Já estou me aprontando. Já estou me aprontando. Muitas vezes ela nem começou a se aprontar ainda, está ligando para as amigas. Lembra que ela gosta de ambiente dinâmico, de ambiente realmente movimentado, está ligando para as amigas. Tá bom. Vai passando o tempo, de repente 4h50, o marido embaixo, a esposa lá se arrumando, se maquiando. De repente dá 5 horas. O que é que o marido faz? Dá uma respirada. Deu uma respirada. 5 horas, de repente 5h10, a esposa lá, feliz, cantarolando, ligando para as amigas, se maquiando, se arrumando, vendo o vestido.
De repente, 5h10, o marido dá uma segunda respirada. De repente, 5h20. O marido dá uma terceira respirada, mas ele não para por aí. Ele pega o celular e liga para a esposa. Já são 5h20. Cadê você? E aí, como é que a esposa responde? Fica tranquilo, já estou descendo. Tá bom. Ela tá lá feliz, né? Se maquiando, se arrumando, influente. Hoje à noite realmente vai ser uma noite especial. E aí vai passando o tempo, 5h30, 5h40. De repente, 5h45, a esposa está pronta e desce. Desce para encontrar com o marido. Já desce assim, sorridente, né? Hoje é o dia especial, salto alto, assim, sorrisão, feliz. E aí nem sabe, nem imagina o que está passando na cabeça do marido conforme. E aí, de repente, ela entra no carro, abre o carro, e o que ela comenta com o marido? Ela comenta, como foi o trabalho, amor? Ah, você tá lindo. Eu ainda falo hoje, você tá lindo. Qual a expectativa dela? Que ele fale, que é isso, amor? Linda tá é você tá deslumbrante. Por que ela tem essa expectativa? Lembra que o influente gosta de elogio, gosta de validação? Então, essa é a expectativa dela. Como é que o marido responde? São 5h45. Nós combinamos 5 horas. Você está 45 minutos atrasado. Mas a esposa é otimista, ela quer melhorar aquele clima, né? Ela quer melhorar aquela noite. E o que ela comenta, fica tranquilo, amor, já liguei para minha amiga, nem chegou ainda. Outra amiga minha ainda nem chegou lá também. Ah, sabe fulana? Nem de casa saiu ainda. Fica tranquilo, todo mundo chega atrasado. E aí como é que o marido responde? Eu não sou todo mundo. E aí começa aquela confusão, você é chato, você é irresponsável com o horário, e aí começa, quer dizer, aquela noite que era especial para os dois, acaba sendo afetada. E observe, de acordo com o perfil de cada um, todos os dois tinham boas expectativas em relação àquele evento. O marido, conforme, inclusive, levou a roupa para tomar banho no trabalho, porque ele preza muito pela pontualidade, então tomou banho, chegou com antecedência. A esposa ligou para as amigas, gosta de interação, gosta de dinâmica, se arrumou, ficou deslumbrante, lindo. Então a expectativa dos dois era alta. Mas por não conhecer de perfil comportamental, por não entender o perfil do outro, a noite acabou sendo afetada. E o final da história, você já deve imaginar que não foi aquele que realmente era esperado. E a grande questão é que se eles entendessem de perfil, de repente a esposa poderia flexibilizar mais, tomar banho mais cedo, se arrumar mais cedo, entendendo que aquela questão do horário era importante para o marido. E o marido, conforme, poderia se flexibilizar mais também, entendendo que talvez aquele evento, tudo bem chegar um pouquinho atrasado naquele evento, não era um evento assim que tinha que chegar com essa antecedência muito grande. Então percebe essa importância de realmente desse conhecimento, desse entendimento. E você já deve estar pensando assim, na minha família tem fulano de tal, no meu amigo tem uma pessoa que é assim, nos meus relacionamentos, enfim. Mas eu vou apresentar aqui para vocês entenderem, solidificarem mais ainda, uma família que todos nós conhecemos. Eu acredito que todos aqui conhecem, que é... Passa aí, por favor. 2 vezes. Vamos lá, só agora para a gente analisar, para ver que realmente não é algo que a gente pode identificar em algumas pessoas. Quem aqui é aquela pessoa de pulso firme, ousada, decidida, aquela pessoa que tem uma voz de comando muito forte da família, e quem é aquela pessoa mais calma, mais tranquila, paciente, que gosta de apaziguar os conflitos, gosta de harmonia no ambiente, e aquela pessoa mais formal, analítica, que preza muito pela qualidade, até na forma de se vestir, essa pessoa é muito formal, até no jeito de andar, parece que está andando seguindo um protocolo, muito determinado e muito disciplinado. E quem é aquela pessoa que fala com uma pessoa, conversa com um, daqui a pouco já marcou um compromisso com uma pessoa, e como ele quer todo mundo, ele já marcou um compromisso com outra pessoa no mesmo horário, marcou com outra pessoa e já se perdeu todo, porque o influente, Augustinho. Então começa a perceber que realmente a gente consegue ter uma identificação das pessoas. É evidente que uma identificação mais apurada de qual o perfil da pessoa
só através de um software, que inclusive eu realizo esse tipo de trabalho, que tem 99,7% de certeza. É um trabalho realmente, é um software reconhecido pela Universidade do Ceará também, e é muito bacana. Mas vamos lá. E aqui eu quero perguntar para vocês, qual o maior tipo de comunicador? E a resposta é aquele que se conhece, que conhece e se adapta ao perfil da outra pessoa. Entendendo que a outra pessoa tem o seu perfil, então adapta a sua comunicação ao perfil da outra pessoa. Cada um aqui tem um perfil natural. É natural, é da essência da pessoa, mas nós podemos adaptar o nosso perfil de acordo com o perfil da outra pessoa, adaptar a nossa comunicação de acordo com o perfil da outra pessoa e ter muitos melhores resultados na nossa comunicação. Agora eu me recordo aqui que eu pedi para vocês guardarem uma informação que eu me esqueci. Alguém lembra aí? Pedi alguma informação. Mulher Maravilha. E por que Mulher Maravilha? Por que Mulher Maravilha? Porque o Dr. William Marston, inclusive era a única personagem que tinha os 4 perfis em alta intensidade. Porque o Dr. William Marston acreditava que se o mundo fosse controlado pelas mulheres, seria um mundo muito melhor. Mas não seria apenas um mundo muito melhor, seria um mundo maravilhoso. Então fica a minha homenagem aqui às mulheres. E muito obrigado aí para todo mundo. Aqui, pessoal, meu número, meu contato, meu Instagram. Quem quiser também, eu realizo palestras, também instituições, treinamentos, consultorias. Quem quiser pode estar me procurando aqui nesse contato, no meu Instagram, que a gente realiza, não apenas de perfil comportamental, mas isso também é um grande programa e que pode ajudar muito no clima organizacional. Vejam o brilhantismo desse jovem palestrante, né? Ainda jovem, mas com tanto conteúdo, com tanta profundidade. E enquanto ele falava, eu fiquei aqui tentando definir qual é o meu perfil comportamental. Eu fiquei tentando aqui definir qual é. Essa análise, Rafael, que eu estava pensando, e a importância que é isso quando a gente comunica também com o outro, né? E a gente não para pensar. E é como você bem abordou aqui, a gente às vezes trata o outro como a gente quer ser tratado, mas a gente não imagina que o outro, ele precisa ser tratado de modo diferente. Então, meu caro, parabéns pela sua palestra, Rafael. Eu acho que é algo de suma importância e é um tema que precisa ser aprofundado, estudado, se a gente quiser melhorar a comunicação. Lhe confesso que eu consegui até definir o perfil comportamental da minha mulher. Mas o meu, eu estou na dúvida. Eu vou contratar seus serviços, viu, Rafael? Pronto, estamos aí. Então, pessoal, mais uma vez, muito obrigado a todos. Espero que eu tenha contribuído com a noite de vocês, com o conhecimento de vocês. Eu quero dizer mais uma vez que minha gratidão é muito grande. Muito obrigado. Então, mais uma vez, agradecendo a todos e registrando a grande presença e dizendo que, além dessa imersão, realizaremos outros treinamentos e outros cursos, não é isso, Rafael? Então, teremos aí outras oportunidades de estarmos juntos e desejando uma excelente noite para todos. Encerro